Olá, aquele abraço. Iniciamos aqui a primeira edição do TVI News, hoje 11 de setembro. Muito obrigado a você que nos assiste pela operadora Ultra, você que é de Ilhéus, você que é de Itabuna, as duas maiores cidades aqui do sul da Bahia. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Eu quero lembrar para você que nós também estamos ao vivo no nosso portal tviplay.com.br. Lá você encontra toda a programação, tudo sobre a TVI, inclusive a área comercial. Se você quer anunciar aqui, você vai ver lá na nossa página, no ícone, né, comercial, como falar com a gente, como anunciar aqui na TVI, tá bom? Conto com você, hein? Olha, lá também você encontra notícias atualizadas. Você quer ler uma boa notícia? Quer saber o que está acontecendo aqui na sua região, na Bahia, no Brasil e no mundo? Ora, essas notícias são atualizadas minuto a minuto, você não perde nada. Estamos em parceria com o maior portal de notícias do Norte e Nordeste, que é o Jornal à Tarde. E você clicando no ícone Notícias, você vai direto para a redação do Jornal à Tarde, tá bom? Daqui a pouquinho vai passar aqui no rodapé do seu vídeo alguns destaques de hoje que você pode encontrar lá, tá certo? Olha, gente, hoje é quinta-feira, né? Final de semana está quase chegando, passamos aí do meio da semana, o mês também está acelerando, o ano está perto de acabar, né? Infelizmente está passando muito rápido. Então vamos aproveitar a vida, vamos aproveitar cada instante, cada momento. Claro, sempre com fé em Deus. O programa de hoje, né, vamos trazer aí tudo sobre o julgamento do caso Bolsonaro. Vamos comentar o voto de ontem do ministro Fux. Ele desagradou muita gente no seu voto, mas foi uma votação técnica. Ele realmente justificou seus votos, né? Porque ele votou ali em vários casos. Um voto só, mas representando várias situações dentro de um só processo, vários réus. Então a gente vai comentar aqui alguns, né, desses votos dentro do voto do ministro Fux e se ele acertou ou não, né? Qual é o veredito técnico? Porque para a gente não interessa a paixão política de ninguém. A gente quer ver a coisa técnica, né? E para isso o ministro precisa estar bem calçado, né, dentro do seu voto, nas primícias da lei. Então a gente vai comentar isso daqui a pouquinho aqui no TVI News, tá certo? Vamos falar também hoje de futebol, vamos falar do Bahia e do Vitória. Bahia eliminado de mais uma competição, dessa vez foi a Copa do Brasil, né? Perdeu para o Fluminense lá no Maracanã. O time do Bahia tinha até saído na frente no primeiro jogo, né? 1-0, mas jogou em cima de um resultado e perdeu. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Vamos falar também sobre o Vitória, né? O Esporte Clube Vitória, que está aí se preparando para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e dentro da zona do rebaixamento, né? A gente vai falar sobre isso também, porque a torcida rubro-negra não está nada satisfeita com o Vitória. Então a gente vai falar aí já já de futebol, tá bom? E vamos aproveitar também e falar daqui, né, da nossa região. É o futebol aqui que não anda bem, não temos um campo para o futebol amador, com plateia, com arquibancada. A seleção amadora de Itabuna fez um papelão, né? E a gente vai saber se o estádio vai ficar pronto esse ano ou não, né? Será? A gente comenta daqui a pouquinho, tá bom? A gente tem outras notícias também sobre política, né? O que está acontecendo aqui na Bahia, o que está acontecendo em Brasília. A gente vai comentar também no programa de hoje, tá certo? E hoje tem a participação especial da Raquel Rocha em nosso programa. Ela vai trazer, como sempre, uma boa entrevista aqui pra gente, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar o programa de hoje? Vamos falar de tempo, como é que fica o tempo hoje em algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia. A gente começa por Itabuna, né? Onde estamos aqui no momento e ao vivo. Itabuna hoje amanheceu com tempo bom, sol forte, a mínima foi de 20 graus, começou a esquentar, hein? Começou a esquentar, a máxima vai ficar na casa dos 29 graus a partir do meio-dia. Neste momento, aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, um visual lindo aqui da cidade de Itabuna, os termômetros estão marcando 27 graus.
Isso mesmo, 27 graus. Os ventos estão bem fraquinhos, né? Daí, temperatura um pouco mais alta, né? E nesse momento os ventos estão com 9 km por hora, soprando de leste para noroeste, tá bom? As rajadas máximas aí hoje podem chegar até os 25 km, tá? O pôr do sol será às 17 horas e 32 minutos e durante a semana não há previsão de chuva, tá? Até domingo, sol forte na cidade. Possivelmente, a partir de segunda-feira, um resquíciozinho aí de uma frente fria que estava passando ali pelo sudeste, pode passar por aqui e deixar uma chuva fraca, tá? Mas a gente fala disso amanhã. Então, Itabuna, a previsão hoje é de sol forte o dia inteiro, poucas nuvens. E Ilhéus, como é que fica a nossa cidade das praias? Vai dar praia hoje? Com certeza, sol forte, céu de brigadeiro, azulzinho, poucas ou quase nenhuma nuvem, tá? 22 graus foi a mínima e a máxima vai ficar na casa dos 28 graus a partir das 11 horas. Venta melhor em Ilhéus, os ventos soprando aí de leste para noroeste, com 12 km por hora. O índice de UV é muito alto. Se você for à praia, use o protetor solar, né, mais forte que você puder, tá bom? O sol também se põe às 17h31 lá em Ilhéus, com aquele visual lindo ali, né? Muita gente vai ali ver o pôr do sol, é a Sapetinga, né? No bairro da Sapetinga, tá? Vai dar para ver um pôr do sol lindo, até porque nós não teremos nuvens no céu. O dia hoje vai brilhar forte aí, tá? Vamos ver agora como é que fica Buerarema, aqui pertinho da gente. Algumas nuvens no céu nesse momento, 27 graus. A máxima vai ficar na casa dos 29 a partir do meio-dia, tá? Não há previsão de chuva, apesar de muitas nuvens, nebulosidade nesse momento na cidade de Buerarema. Ibicaraí com 27 graus, poucas nuvens. A máxima vai ficar na casa dos 30 graus, vai esquentar mais um pouquinho, né? Ibicaraí, gente, que é uma cidade que tem muita rocha, né? Aquelas montanhas que cercam ali a cidade de Ibicaraí são todas compostas por rochas de granito, né? Inclusive, Ibicaraí tem granitos finos ali sob aquelas montanhas. Por isso a cidade tende a aquecer mais, porque o sol bate ali nas montanhas, que é rocha pura, né? E aí dá aquele calor, aquela sensação térmica ainda mais quente. Então, Ibicaraí nesse momento tem 27 graus e a máxima a partir do meio-dia fica na casa dos 30 graus. Itajuípe, com aquele lago lindo ali na entrada da cidade, 27 graus nesse momento. Um abraço a você que mora em Itajuípe. O sol brilha forte aí na cidade, não há previsão de chuvas até o domingo e a máxima ficará na casa dos 30 graus, hein? Floresta Azul, 26 graus nesse momento, a máxima vai ficar na casa dos 30 graus a partir do meio-dia, tá? Algumas nuvens aí, mas o sol brilha forte e predomina. Itacaré, um abraço aí o pessoal de Itacaré, 26 graus nesse momento, praia linda, muita gente já curtindo aí a praia. Vai ficar assim até o domingo, a máxima vai ser de 27 graus a partir das 11 da manhã, céu azul com pouquíssimas nuvens, tá? Porto Seguro, 27 graus nesse momento, a máxima vai ficar na casa dos 29 graus a partir do meio-dia. Venta já um pouquinho melhor, com 10 km por hora, né? Aí na cidade de Porto Seguro. O sol se pondo também às 17h31. Pouquíssimas nuvens no céu da praia aí, tranquilo até o sábado, hein? Domingo pode ser que aconteça uma chuva durante o dia. Um abraço aí para Porto Seguro. A nossa Canes, a Canavieiras, a terra do caranguejo, 26 graus nesse momento, a máxima vai ficar na casa dos 27 graus a partir das 11 da manhã. Nenhuma nuvem no céu nesse momento, céu bem azulzinho, de brigadeiro, né? Pode ser que passem umas nuvens mais fortes aí a partir das 10h30, 11 horas, depois o sol volta a brilhar forte aí até o domingo. Nada de chuva, tá? Se chover na próxima semana, mas essa semana da praia aí tranquila até o domingo. Alô, Vitória da Conquista, um abraço, 23 graus nesse momento, o dia está nublado ou parcialmente nublado, a máxima vai ficar na casa dos 26 graus a partir do meio-dia, tá? Não há previsão de chuvas, muito embora
muitas nuvens carregadas estão passando aí sobre a cidade, tá bom? Então essa é a previsão do tempo para hoje em algumas das principais cidades aqui do nosso querido sul da Bahia. É um local onde já quiseram construir um novo estado, né? Dividir a Bahia. Pois é, existe esse projeto, já existiu lá em Brasília, foi levado à votação, na época era para ser criado o estado de Santa Cruz, mas naquela oportunidade o governador era Antônio Carlos Magalhães e eles fizeram uma campanha lindíssima, né, de marketing para não dividir a Bahia. E aí o projeto que tinha à frente o deputado saudoso Fernando Gomes acabou perdendo na votação lá no Congresso Nacional. Mas hoje já existem pessoas mexendo de novo com esse projeto para dividir a Bahia e criar esse novo estado de Santa Cruz, onde fica aqui o sul da Bahia. E para conseguir êxito lá em Brasília, porque eles sabem que a bancada baiana não votaria toda favorável a esse projeto, eles querem contar com a bancada mineira. E para isso, uma parte do litoral da Bahia iria para Minas Gerais. Pois é, quem diria, hein? Minas poderia ter praia. É isso aí. Então, esse projeto novo do estado de Santa Cruz, que vira e mexe, o pessoal está reunindo aqui em Itabuna, em Ilhéus, para discutir esse projeto. Ele cederia aí quase 100 quilômetros, né, de orla aí para o estado mineiro. E com isso, Minas passaria a ter mar. E aí, claro que a bancada de Minas em peso votaria nesse projeto. Então, ainda se fala muito sobre isso aqui no sul da Bahia, né? Bom, gente, vamos falar agora, né, sobre um caso que aconteceu nos Estados Unidos ontem, que chocou o mundo, né? Estava havendo numa praça um debate, né, sobre o armamento nos Estados Unidos, e todos sabem que o armamento dos Estados Unidos é um poderio muito grande. Quem é contra o armamento nos Estados Unidos é, às vezes, ameaçado de morte. Por quê? Porque o armamento é quem faz dos Estados Unidos uma nação forte. Os Estados Unidos se criou na Segunda Guerra Mundial como maior nação do mundo por dois motivos. Primeiro, pelo armamento bélico, maior fabricante de armas do mundo. Segundo, porque o seu dinheiro era um dinheiro mais forte naquela época, que era o dólar. O dólar virou referência no mundo inteiro. Então, esses dois fatores levaram os Estados Unidos a se tornarem a maior potência do mundo. Então, falar contra armas nos Estados Unidos não é fácil. Vira um debate caloroso, chegando às vias de fato. E ontem, uma pessoa ligada ao presidente Trump, né, ao partido do presidente Trump, um conservador, discursava defendendo essa questão, né, do desarmamento ou não nos Estados Unidos, e acabou levando um tiro, né, no pescoço, uma coisa terrível. Você está vendo imagens aí, né, logo depois do ocorrido. Ele estava aí debaixo dessa tenda, olha lá. Ele era pai de filhos pequenininhos, né, recém-casado, e perdeu a vida ontem aí nesse evento que estava acontecendo. Você está vendo imagem do momento anterior ao tiro aí, claro, que quando ele leva o tiro ele cai imediatamente, já sangrando muito, né? Parece que a bala atingiu ali a aorta, né, que é uma veia que passa no pescoço para irrigar a cabeça, e o sangramento foi muito forte, muito grande, e ele acabou morrendo. A gente lamenta muito que está acontecendo isso, né, no mundo inteiro, essa violência. Eu não sou a favor do desarmamento, porque eu acho que a gente não pode deixar a arma só na mão do bandido, né? O cidadão de bem que sabe usar a arma para se defender, eu acho que ele tem que usar a arma, proteger a sua vida, proteger a sua família. Agora, nem sempre o fato de você estar armado também vai fazer de você uma não vítima. Olha aí. Esse cidadão, né, acabou levando um tiro ali, ele não esperava, ninguém esperava. Então, às vezes a bala vem de forma sorrateira, traiçoeira, e não tem como você se defender, né? Você pode se defender de um assalto, de um roubo, um sequestro,
mas dificilmente você vai se defender de um tiro a queima-roupa, né, no momento de traição ali, e fica difícil, né? Então, isso tem acontecido no mundo inteiro, essa violência, até por conta de política também. Tivemos recentemente um candidato na Colômbia sendo assassinado, né? Enfim, a política está dividindo nações, né? Dividindo povos e acalorando todas as discussões. O presidente Donald Trump, ele decretou luta oficial no país por 3 dias, né? E disse que vai até as últimas consequências para descobrir o autor e punir, né, o autor desse assassinato ontem lá nos Estados Unidos. Então, como eu dizia, a questão do armamento é muito subjetiva, né? Porque tem pessoas que têm posse de arma e sabem usar a arma. Às vezes, ela passa 20, 30 anos, nunca usa aquela arma. Nunca se fez necessário, porque é uma pessoa equilibrada, uma pessoa madura, é uma pessoa que tem uma inteligência emocional, né, e não vai usar arma a qualquer momento. Mas, por outro lado, tem muita gente inconsequente, muita gente irresponsável, muita gente destemperado, muita gente que não tem inteligência emocional. Esse tipo de pessoa não deveria ter porte de arma. Ah, mas é difícil você saber quem é e quem não é. Realmente não se conhece a reação de pessoas até que aconteça um fato. Mas quem autoriza esse porte de arma deveria ser hábil e deveria ter a capacidade técnica de avaliar uma pessoa com testes psicotestes, né, psicotécnicos, para saber se aquela pessoa está apta a portar uma arma. Porque nós temos visto, gente, até policiais despreparados. Outro dia a gente mostrou uma imagem aqui de um policial agredindo uma pessoa na rua com a arma e atirando. Atirou até num cavalo. Esse tipo de gente é despreparado, não tem inteligência emocional para usar a arma. E aí quem dá a arma a um indivíduo desse está errado. Ele não deveria nem ser policial. Uma pessoa que faz um concurso para policial tinha que passar, antes de assumir a vaga, tinha que passar no psicoteste para saber se ele tem condições psíquicas de usar uma arma, de portar uma arma. Se ele não tivesse, ele não tinha nem que ser contratado. Ah, você passou no concurso, mas no psicoteste você não passou, você não pode ser um policial, você não pode portar uma arma. E policial sem arma não é policial, então você está fora. Eu acho que deve ser assim, né? E o indivíduo comum, aquele que não é policial, ele também deveria passar por um teste de inteligência emocional para saber se ele está apto ou não a usar, a portar uma arma. Porque o que a gente vê são pessoas totalmente despreparadas. Primeiro pisão no pé que toma, primeiro xingamento, já saca uma arma e sai atirando aí a ermo. E a gente ouve falar muito, bala perdida, bala perdida. Não tem bala perdida, né? Quando você dá um tiro, seja para o alto, seja para onde for, você está correndo o risco de matar alguém, porque aquela bala, mesmo atirada para cima, ela não vai ficar lá em cima, ela vai voltar. E o projétil, né, quando ele retorna, ele desce muito quente e por mais devagar que esteja, ele vai penetrar onde ele bater. Se ele bater no corpo humano, ele vai penetrar, como a gente já viu crianças aí em festas de fim de ano no Rio de Janeiro morrendo com esse tipo de bala que vem do alto. Ou seja, o cara atirou para cima, a bala volta. E aí vai cair em cima de um inocente. Então, essa questão de armamento, eu sou a favor, mas é muito relativo, né? Eu acho que nem todo mundo deve portar armas. Outra coisa, tem pessoas que se dizem colecionadores apenas para ter o pretexto de ter o porte de arma. Aí vai lá, pega a licença, compra um arsenal de arma e põe dentro de casa. Você quer colecionar armas? Você compra armas antigas. Aí tudo bem, você é um colecionador de armas. Você pode ter uma carabina, né, uma espingarda, um rifle, uma bereta. Aí de repente você compra uma pistola.
Agora você comprar 10 metralhadoras, 10 rifles, você não é um colecionador, você está montando um arsenal e quer fazer alguma coisa errada, você está com má intenção. E aí a gente vê a apreensão da polícia, às vezes, não só de armas, mas de inúmeros cartuchos de munição. Uma pessoa dessa não é um colecionador. O colecionador ele vai ter ali no máximo meia dúzia de armas antigas, né? Como uma decoração, mostrando que aquela arma em tal data foi uma arma histórica, né? Por exemplo, uma pistola Mauser, que era muito famosa na década de 80, né? Você bota lá num quadro, na parede, aí tudo bem, você é um colecionador. Mas você comprar 10 metralhadoras, sei lá, um monte de fuzil, isso não é coleção. Me perdoe, mas isso não é coleção. Isso aí já passa a ser uma paranoia por armas, né? No mínimo, para não dizer outra coisa. Não sou contra os colecionadores, mas coleção é quando você faz um conjunto de armas ou de bens antigos, que não se usa mais apenas como lembrança, como decoração. Aí você está colecionando. Assim como tem colecionador de carros. Você não vai ver um colecionador de carros comprar 10 Mercedes, 10 BMW, tudo do mesmo ano. Isso não é coleção. Aí como é que diria? Acúmulo de bens, né? Você pode comprar, mas isso não é coleção. Coleção é você ter ali um Cadillac, uma Mercedes 1960, né? Que era muito bonita, uma 1970. Aí você vai tendo carros ali que marcaram épocas, aí tudo bem. Aí é um colecionador. Agora, acumulador de bens é outra coisa, né? Então, não sou a favor de quem monta um arsenal de armas, quem usa uma arma sem ter preparo psicológico, sem ter inteligência emocional para saber, né, receber uma ofensa, um xingamento e segurar a onda ali e não atirar em ninguém. Porque você só pode atirar se você for ameaçado de morte. Aí você pode sacar a arma e atirar primeiro, para poupar a sua vida. Isso aí até a lei te beneficia. Ou seja, você matou em legítima defesa, né? No ato ali, para não morrer, a sua última instância era atirar. Mas tem gente que recebe um xingamento, aí já puxa a arma e atira. Não, gente, um xingamento não é motivo para você atirar em ninguém. Você vai ficar com sangue quente, vai ferver, você vai dizer um monte de coisa a outra pessoa também, mas não é motivo para atirar. Então, hoje qualquer maluco pode comprar uma arma e sair atirando em todo mundo. Às vezes vai um cara lá cobrar uma dívida, ele atira porque não quer pagar, aí mata a outra pessoa. Então a arma é uma coisa muito séria. Nos Estados Unidos é liberado o porte de arma para todo mundo. Você compra arma em banca de revista, em padaria, em qualquer lugar você compra uma arma. Legal. Tudo com documento. Agora você, no ato que você adquire aquela arma, você adquire também ali uma possível pena, ou seja, se atirar, se usar, eu vou pagar por isso. Seja criança, seja adolescente, seja adulto. Se eu matar alguém, eu vou ser condenado. Então você já sabe disso. Diferente do Brasil. O Brasil, a impunidade reina. As pessoas matam, são condenadas às vezes a 12 anos, passam 1 ano e meio na cadeia e saem. Quando vai preso. Porque tem casos aí que já prescreveu e o indivíduo não foi preso. Porque no Brasil a justiça age de conveniência, né? Às vezes tem um processo aí que é julgado em menos de 1 ano. Tem outros que passam 10 anos e não resolve. Além da justiça ser lenta aqui no Brasil, tem a corrupção e ainda tem a conveniência. Ah, para essa pessoa não, deixa aí. Deixa rolar esse processo aí, ele vai se defender e tal. E o cara às vezes nunca vai preso. Então aqui no Brasil a venda de arma deve ser mais controlada. A posse de arma deve ser super controlada. Primeiro, não se sabe usar, tem muita gente maluca usando arma, né? E segundo,
a impunidade aqui é muito grande. Então, por esses dois motivos, eu acho que tem que se restringir ao máximo no Brasil o uso da arma. E deveria se fazer um psicoteste, psiquiatra, fazer uma junta, né? Aquele lugar que libera lá o CAC ou a posse de arma, deveria ter ali uma comissão, um psicólogo, um psiquiatra, né? Um neuro, faz os exames todos naquela pessoa para ver se ele está apto ou não. Ou no mínimo aquela pessoa se submeter a médicos até particulares mesmo, né? Para não gerar custo ainda mais para o Estado. Então ele teria que ir pegar um laudo de um psiquiatra, de um psicanalista ou psicólogo e apresentar que ele está apto a usar a arma, né? Deveria ser assim, né? Para você tirar uma carteira de motorista, você tem que ir no médico, né? Assim, aí você faz o exame médico para ver se você está apto a dirigir. Então, para ter a carteira, você também deveria ir ao psiquiatra indicado pelo Estado para ele dar o laudo para você, porque ele seria um corresponsável. Se aquele cara que ele deu o laudo depois matou um monte de gente com aquela arma, ele seria responsabilizado também, porque ele atestou que aquela pessoa estava apta a usar uma arma, né? Então ele dividiria essa responsabilidade. Mas vamos ver, né? Um dia o Brasil amadurece. Somos um país criança ainda, né? 500 e poucos anos. É um país bebê em relação a países milenares que temos aí, né? Então é um país muito novinho, tem muito para aprender. Espero que aprenda, né? E que a gente vá melhorando ano a ano as nossas práticas, principalmente, né? Que dá direito a outra pessoa de possuir um armamento, né? A possibilidade de matar alguém, de tirar a vida de alguém. Bom, gente, vamos falar agora sobre o caso do 8 de janeiro. Esse caso do 8 de janeiro virou um caso emblemático, por quê? Porque alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, diga-se de passagem, 2 deles colocados ali recentemente pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se reuniu com esses ministros, inclusive um deles que está lá agora, que antes era ministro da Justiça do governo Lula, o Flávio Dino, e depois dessa reunião, deixaram invadir lá Brasília, deixaram invadir. Porque, se você sabe, como eles dizem, né, que tinha informação do GSI, de que as pessoas que estavam na frente dos quartéis do Exército, em Brasília, iriam invadir o Congresso, qual era a providência que eles tinham que tomar? Botar grade, botar policial, reforçar a polícia, botava a Força Nacional na frente do Supremo, do Congresso, né? Do Palácio. Mas não, o que é que eles fizeram? Flávio Dino aparece num vídeo dando uma carreirinha, dando risada. O presidente Lula pegou a agenda e foi para São Paulo, largaram Brasília ao léu, né? E aí houve o que houve. Dizem, e está na internet também, alguns vídeos, que quem quebrou o Supremo e o Congresso e o Palácio entraram não pela frente, entraram por outras portas, quebraram antes dos bolsonaristas chegarem e depois saíram usando uma corda de lençóis, né? Como fogem os presos, chamadas Tereza, né? Aquelas cordas que você faz com lençol. Tem um vídeo aí na internet que mostra isso. Talvez isso seja a maior polêmica, porque essa versão ganhou força a partir do momento que o Flávio Dino, que era ministro da Justiça, sumiu com as imagens das câmeras. Ora, um Palácio do Planalto, onde vive o presidente da República, né? O vice-presidente, os seus ministros. O Supremo Tribunal Federal, que regula
as leis no Brasil. Está até fazendo lei agora. Um lugar desse tem que ser vigiado 24 horas com câmeras do chão até o teto. E são vigiados. A gente sabe que tem câmeras do chão até o teto. E por que o Flávio Dino não cedeu essas imagens para a CPI, para o próprio Supremo Tribunal investigar? O que tem interesse Flávio Dino em esconder essas imagens? Então, o que é que aconteceu? O fato dele negar essas imagens colocaram dúvidas. E outra afirmação que foi feita na época, na oportunidade, quando eles disseram, e o Flávio Dino nem era ministro ainda do Supremo, né? Ele era ministro da Justiça, que ia usar esse fato como uma lição para os bolsonaristas acabarem com essas reuniões. Então tudo isso sugere que houve alguma treta nessa organização aí. Então colocou-se aí uma suspeita muito grande em cima deste inquérito, que de uma hora para outra fez mudar até a decisão do próprio Supremo. Por que mudou? O Bolsonaro, em 8 de janeiro, não era mais presidente da República. Então, se esse fato aconteceu no 8 de janeiro, o Bolsonaro está sendo suspeito de ter incentivado essa turma a quebrar órgãos públicos. Porque ele seria julgado pelo Supremo se ele não é presidente. E a Constituição é clara. A Constituição diz que o Supremo Tribunal só pode julgar pessoas com foro. E essas pessoas são o presidente da República em exercício, o vice-presidente em exercício, deputados federais em exercício, ministros em exercício. Aí o Supremo, faltando 30 dias para o julgamento, mudou esse entendimento, colocando que agora o Supremo pode julgar quem não é presidente. Então, fatos assim deixam suspeita a atitude do ministro Alexandre de Moraes, que aplicou penas que não estão em nenhuma lei do Brasil. Vandalismo não dá pena de 17 anos, de 18 anos. Isso é criado agora, recente, por esses ministros do Supremo. Quer dizer, eles estão legislando, porque essa pena não existe nem para o crime mais hediondo do Brasil. Ninguém está dando essas penas. Quando dá, o cara cumpre um terço da pena e fica em liberdade. Então ficou tudo muito nebuloso, tudo muito suspeito. E ainda por cima se criou uma situação de que não é o Supremo que vai julgar o caso, mas sim aqueles juízes colocados ali, me parece, com esse intuito. O Zanin, né? O Dino, que se declarou altamente comunista e inimigo do Jair Bolsonaro, ele mesmo disse isso na internet, então já seria suspeito. O Zanin era advogado do Lula até recentemente, então só aí você já tem 2 votos garantidos contra qualquer atitude da direita no Brasil. Aí você tem ainda por cima o Alexandre de Moraes, que se declarou o algoz, né, da turma da direita. Inclusive condenando uma mulher que passou um batom numa estátua, que foi limpa em menos de 10 minutos com água e sabão. Ela foi presa e condenada a 18 anos de cadeia. Depois, com a intervenção do Fux, o Alexandre reviu a pena dela e baixou para 14 anos. E não permitiu nem que ela ficasse em casa com os filhos, né? Um absurdo. Ela ficou um tempo com a tornozeleira em casa, depois acabaram condenando ela de novo. Então, ontem, se esperava até que o Fux fosse ficar ao lado do Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, porque o Fux, no julgamento dessas pessoas que estão na papuda, o Fux também ajudou a condenar essas pessoas. Daí se esperava que o voto dele fosse alinhado com o voto de Alexandre de Moraes. Mas ele surpreendeu a todos, porque ele fez
um voto muito técnico, muito coeso e coerente com as leis. E todo o voto dele foi calçado com citações de grandes nomes da lei, da jurisprudência que existe no próprio Brasil. Ele citou jurisprudência do próprio tribunal, que ele estava ali na hora. Ele só disse assim, ó, não vou dizer o nome dos ministros, por questão de preservar o nome deles. Mas essa jurisprudência foi feita por ele mesmo, pelo Supremo Tribunal Federal, aqui nessa casa. E ele relatou um fato que todo mundo comenta nas ruas. Esse julgamento foi muito rápido. A gente não vê isso com bandidos que matam, estupram, vendem drogas, traficam no Brasil. A gente não vê isso com aqueles crimes de colarinho branco, como tivemos aí o Mensalão, Petrolão, né? Onde se levava 5 anos aí para terminar o caso e prender gente. Inclusive ele citou o caso do Mensalão, ele falou, olha, só a denúncia para chegar ao Supremo, a Procuradoria-Geral da União levou 2 anos para entregar a denúncia. E 5 meses para começar um julgamento, que depois demorou 5 anos para ser julgado. O do Bolsonaro foi apresentada a denúncia em fevereiro, nós já estamos julgando o caso. O ano nem acabou ainda, então está muito rápido, muito assodado. E o tempo para a defesa? Quando você não dá tempo para a defesa, você está cerceando o direito de defesa. Você está tirando ali a questão do contraditório e da plena defesa do cidadão. Isso vai de encontro ao Pacto de São José, que defende os Estados Unidos, inclusive, né, da ampla defesa e o contraditório. E o Brasil faz parte desse Pacto de São José. E aí ele citou os ministros do próprio Supremo que já tiveram esse entendimento antes, em outros casos. Por que nesse não? Né? Então eu gostei muito da forma técnica que ele usou, sem politicagem. Aqui não está em jogo quem gosta de Bolsonaro, quem gosta de Lula, não, o caso não é esse. Porque se a gente não defender a justiça correta, a justiça íntegra, amanhã isso pode acontecer com você que está me assistindo e a gente aqui não vai poder fazer nada. Porque o que se decide em Brasília vira jurisprudência. O que é jurisprudência? É quando o juiz lá de Brasília modifica algo, modifica um entendimento, uma lei, uma norma, e aquilo passa a virar regra no judiciário brasileiro. Então, o que o Alexandre de Moraes está fazendo lá em Brasília, amanhã qualquer juiz de primeira instância vai querer fazer. E ele vai estar dentro do direito, ele vai dizer, ó, eu estou seguindo aqui o que fez o Supremo Tribunal Federal. Então a gente não pode, por uma questão de paixão política, eu não gosto de Bolsonaro, tem que agir assim mesmo, Alexandre de Moraes, pau nas costas desse povo. Bacana, mas você tem que lembrar que amanhã você, um irmão seu, seu pai, um filho seu, pode estar sendo punido numa justiça brasileira, aqui mesmo em Itabuna, por um juizinho de primeira instância, seguindo o que o STF ensinou. Virou jurisprudência. Então a gente não pode cair nesse erro. A gente não pode aplaudir tudo que está errado só porque está batendo naquela pessoa que a gente não gosta. Mas amanhã pode bater numa pessoa que a gente gosta. Aí você pensa, mas isso é lá em Brasília, eu moro em Itabuna. Mas o juiz aqui de primeira instância, ele vai seguir o que está fazendo o Supremo. Porque não esqueça que o juiz da comarca daqui é um menino que se formou há um dia desse. Não tem muito entendimento de lei. Ele passou num concurso aí e foi botado aqui em Itabuna. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai se espelhar nos maiores que estão em Brasília. E aí daqui um dia vai dar pau nas suas costas e a gente não vai poder fazer nada. Porque ele está seguindo a escola dele.
Ele está seguindo o professor dele que está lá em Brasília. É assim que acontece. Então a gente que já viveu um pouquinho mais, para aprender, a gente sabe disso. O pau que dá em Chico, lá em Brasília, pode dar em Francisco ou você, aqui em Itabuna. Porque o juiz da comarca daqui, na maioria das vezes, são garotos recém-formados que passaram num concurso de primeira viagem e não aprendeu nem a julgar ainda. E aí vai seguindo a jurisprudência de Brasília. Entendeu como é que funciona? Então a gente não pode ir nessa paixão exacerbada. Deixa a paixão de lado. Usa a paixão para sua mulher, para seu marido, para seu filho, para um time de futebol. Mas paixão por homem, por política, esquece isso. Vamos pensar no que pode acontecer a partir do momento que você dá o aval para essa pessoa, esse juiz, aquele juiz, agir dessa forma, da forma errada. Então eu vou colocar aqui um trecho do voto do Fux, foi muito longo, né? O Fux, ele falou ontem, das 9 da manhã às 2 da tarde, se não me engano, quase 3 da tarde. Foi um voto muito grande, mas muito embasado ali em leis, em jurisprudência, em grandes autores da lei, não só do Brasil, mas da França, que tem história aí no jurídico. Você vai ver. Vamos citar aí só um trechinho do Fux, que não dá para botar tudo, é claro. Ontem a gente transmitiu aqui ao vivo, né? Mas não deu nem para transmitir todo, porque ele foi muito extenso. Mas vamos só um trechinho do voto do Fux ontem. A sociedade triunfa não só quando os culpados são condenados, mas também quando os julgamentos criminais são justos. Por isso, senhor presidente, egrégia a turma, em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, data dump, sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para os atos processuais, e eu confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso. Eu acolho a preliminar de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Tá aí, portanto, o voto, um trechinho só do voto do Fux. Aí muita gente não entendeu, né? Porque não entende. Jurídico é uma coisa muito complicada, muito difícil. Aí, o que é que isso pode significar, né? Vai anular tudo? Não. Não vai anular tudo. O Fux disse o que ele acha que deveria acontecer. Ele acha que esse julgamento é uma farsa, né? Em outras palavras, é uma narrativa de fatos que não liga nada a lugar nenhum. Não existe prova material de que Bolsonaro mandou aquelas pessoas fazerem aquilo, de que a minuta, que não é minuta, né? Um pedaço de papel lá, ou um trechinho do artigo 42 da Constituição. As pessoas estão chamando isso minuta do golpe, mas se é a minuta do golpe, então tem que jogar fora a Constituição, porque o artigo 42 é da Constituição, que a Dilma, como presidente, já usou, ou pelo menos tentou usar, né? Mas foi impedida na época. Ela queria aplicar o artigo 42 da Constituição para que o Brasil entrasse no estado de emergência e ela não fosse cassada, o impeachment, né? Mas ela foi aconselhada a não usar. Mas está na Constituição, então isso não é minuta de golpe. Então é tudo uma história muito mal construída. Sabe aquelas histórias mentirosas que alguém conta, né, para incriminar outra pessoa, faz aquela fofoca bem arrumada? É isso que aconteceu em Brasília. Ah, mas tentaram matar o Alexandre de Moraes. Bom, aí já é outra história. Mas aí não tem o nome de Bolsonaro nessa trama. Aí é uma trama com outros coronéis, generais lá do Exército. Então prenda essas pessoas, como o Fux ontem condenou. Condenou um deles, Braga Neto, por essa armação aí de tentar matar alguém. Aí é um tal de Kids Preto, né? Esses
teriam que ser condenados, realmente. Ah, mas você está defendendo o Bolsonaro? Não, eu estou defendendo um cidadão que está sendo acusado como inocente, sendo acusado de um crime que ele não cometeu. Aí daí a querer que ele seja presidente do Brasil é outra história. Eu não quero, eu não gostei de Bolsonaro como presidente. Para mim ele não fez nada no Brasil. Ele distribuiu dinheiro devido à pandemia, né? Distribuiu dinheiro com taxista, distribuiu dinheiro na Bolsa Família, tudo bem. Mas obra, que é obra mesmo, não fez. A gente não viu nada do Bolsonaro, né, como extraordinário no Brasil. Aqui na região, ele duplicou aqui praticamente, né, a rodovia Ilhéus Itabuna, largou a estrada através do Tarcísio. Inaugurou um trecho da transposição do Rio São Francisco, né? Foi uma obra começada pelo PT e não terminada. Ele concluiu uma parte e inaugurou um trechinho ali pequeno entre Alagoinhas e Sergipe, né, da rodovia BR-101. Que eu saiba, aqui perto da gente só houve esse tipo de obra. Teve a pandemia, atrapalhou. Foram 2 anos aí de pandemia que o Brasil sofreu. A gente há de convir que ele acertou também na pandemia, quando ele disse que não era para a pessoa ficar em casa, porque isso ia causar um prejuízo a muita gente, e causou. Né? Eu acho que nisso aí ele acertou. Ele acertou quando falou que as vacinas não davam garantia de vida para as pessoas. Eu, por exemplo, fui prejudicado por uma vacina, quase morri. Então, em muita coisa ele estava certo. Agora, eu não votaria nele hoje para presidente. Eu acho que ele não é um bom presidente, tá? Só se não tiver outro candidato. Se tiver outro candidato, eu não votaria em Bolsonaro. Mas daí a querer condenar o cara só porque eu não gosto dele? Não. Isso aí seria um pecado, inclusive, né, gigantesco, se eu estivesse torcendo para isso. Eu acho que a gente tem que ser justo. Errou, merece cadeia, vá para cadeia. Não errou, não cometeu crime, não vá para cadeia. Porque a vida, gente, é um bumerangue. O que você deseja, depois volta para você. Às vezes você deseja com todo o seu coração ali, que uma pessoa se dê mal e ela é um inocente, aquilo bate e volta para você. Daqui a pouco você está se dando mal e não sabe por quê. Ou pelo menos tenta fingir que não sabe, né? Que você uma hora desejou mal a outra pessoa. Deus age dessa forma. Às vezes você vê uma pessoa ali ruim, passando dificuldade, pedindo esmola, ou tá quebrado, tá falido. Aquela pessoa lá atrás já desejou aquilo a outra pessoa. A vida é assim, né? O universo funciona dessa forma, tudo que vai volta. A chuva que cai amanhã é a água que evaporou hoje, tá? Então aquilo que você emana hoje do seu corpo, da sua boca, da sua cabeça, amanhã volta para a sua vida. Não esqueça disso. Então a gente tem que procurar a justiça. Justiça não é essa justiça do homem. Justiça, quando a gente fala, é a coisa justa. É o preto, o branco é branco. O azul é azul, o amarelo é amarelo. Não adianta a gente querer dizer que o azul é verde, a não ser que você seja doente, daltônico, né? Aí você muda a cor, senão você tem que reconhecer o que é. E no momento, o Fux foi o único juiz que acertou. Hoje a gente vai ter o voto da Carmen Lúcia. Tudo indica que ela vai seguir com o relator, porque ela falou recentemente, inclusive não foi só dos bolsonaristas não. Parece que a Carmen Lúcia não gosta do povo brasileiro. Porque ela disse que o Brasil tem 213 milhões de tiranos. Ora, se tem 213 milhões de tiranos, quer dizer que todos nós brasileiros, na visão dela, a visão medíocre dela, todos os brasileiros são tiranos. Por que os brasileiros são tiranos? E aí ela não ofendeu só os bolsonaristas, não. Ela falou do lulista, de quem não é lulista e quem não é bolsonarista. Ela falou de toda a população brasileira.
Ou ela tá gaga, ou ela quis realmente ofender todos os brasileiros. Então, de uma mulher dessa, eu não posso esperar coerência, honestidade e serenidade no voto. Ela não estaria nem apta para votar ali, no momento que ela acusa todos os cidadãos brasileiros, até crianças, de serem tiranos. É um absurdo o Brasil, né, gente? Se isso fosse em qualquer outro país, essa mulher já estava sob júdice no Senado, porque quem bota esse pessoal lá é o Senado. Na verdade, o presidente indica, mas quem bota são os senadores. Se a gente tivesse homens sérios no Senado do Brasil, na política do Brasil, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, o Zanin não tinha entrado lá, o Gilmar Mendes já teria saído, o Toffoli nem se fala. O que o Toffoli anda fazendo, gente? Descondenando bandidos, devolvendo dinheiro para traficantes, devolvendo dinheiro para corruptos. Qualquer país do mundo ele já era preso, ele não era nem ministro e já estava preso. Mas o Brasil é o país que a justiça é assim, é caolha, né? Ela fecha só um olho e o outro bem aberto para os interesses dela. Aí os senadores não fazem nada, sabe por quê? Porque a maioria do que você elege, bota lá em Brasília, é bandida também. E tá tudo lá no dossiê desses ministros. Porque bandido é assim, eles fazem logo um dossiê de todo mundo. Na hora que aquele cara ali vem reclamar, ele abre a pasta e fala, você quer que eu faça isso? Eu vou mandar a Polícia Federal em sua casa. Então, gente, mais uma vez eu digo aqui para vocês, o país é muito jovem, é um país que tem muito a aprender. O ano que vem a gente tem mais uma prova. A gente está estudando, né? Todo ano a gente está aprendendo. Então, ano que vem a gente tem mais uma prova, em outubro. Falta aí mais um pouquinho de um ano, né? Um ano e um mês aí para as eleições, aproximadamente. Então, a gente vai ter essa provinha aí oral, né? Vai ir lá e digitar o voto lá na urna. Vamos ver se a gente aprende a lição, né? E na prova a gente bota a gente melhor lá. Ah, Barbosa, mas como é que eu vou saber se o candidato tal é bandido? É fácil. É fácil. Você vai lá e olha a vida pregressa dele. Tem ficha policial, ele foi prefeito de alguma cidade já e tem indício de que ele roubou. Por que eu vou votar nesse cara de novo? Como é que eu vou dar um cargo maior a um cara que, como vereador, era ladrão, como prefeito foi ladrão, aí agora quer ser senador, eu vou votar nele? É só você olhar. Não dá para a gente viver mais assim, gente, trocando voto por um telhado, um saco de cimento, uma garrafa de gás, né, um bujão. O cara vai lá, paga um bujão, R$110, você vota nele. Eu sei que você precisa do gás, eu sei que você às vezes está sem dinheiro, mas não dá para vender um voto por um bujão, gente. Nem por uma telha, nem por um saco de cimento. Receba a telha, receba o bujão, receba o cimento, receba o dinheiro que ele está te dando, mas na hora de votar, ele não está lá junto de você, ele não vai fiscalizar seu voto. Vote com a sua consciência. Vote com a sua consciência. O presente que ele lhe deu, no momento que você retribui com voto, você está sendo corrupto também. Você está corrompendo sua consciência. Você está se corrompendo por R$100, por um saco de cimento, que é menos de R$100. O saco de cimento é R$30. Será que isso vale a sua consciência, o seu voto? Vale o futuro do seu filho passar fome? Porque esse povo gosta de pobre. Quanto mais pobre você tiver, o seu filho tiver, o seu país tiver, é bom para eles. É simples assim, a política não tem mistério. Porque você pobre, você precisa, você fica na mão deles. Você pobre, você não tem uma boa educação. Você é manobrado por eles. Você é dirigido por eles. É isso que eles querem. Outro dia o presidente Lula até foi infeliz de novo aí em uma fala dele. Aliás, o Lula está mal assessorado, gente. Está mal assessorado. Fala muita bobagem.
Ele disse isso outro dia, ele falou que no Brasil tem pouca gente que tem muito dinheiro e tem muita gente que tem pouco dinheiro, realmente. Só que ele disse que precisamos botar mais gente com pouco dinheiro. Quer dizer, quem tem dinheiro tem que perder e ficar pobre, para aumentar a pobreza no Brasil. Não existe isso, Lula. A gente tem que fazer esse povo pobre virar gente rica, virar gente com dinheiro, para ter poder aquisitivo para ir ao supermercado, para ter um carro, para ter uma moto. O Lula outro dia pensava diferente, mas agora está pensando muita bobagem. Talvez seja a idade, né? Infelizmente. Bom, dito isso, né, gente? Já falamos aí do julgamento, daqui a pouco, né? Hoje vai ser à tarde, né? Vai ter o voto da Carmen Lúcia e depois vamos ter o voto do Zanin, né? Eu acredito que esses dois vão acompanhar o relator, não tenho dúvida disso. Principalmente o Zanin, né? A Carmen Lúcia, não sei. Ela falou essa bobagem recentemente, né? Que o Brasil é só tirano, só tem tirano. Então não posso confiar no voto de uma pessoa que fala uma bobagem dessa. Mas vamos esperar para ver, né? Também não vou julgar aqui, vou esperar. Vou esperar para ver. Amanhã a gente comenta, tá? Então tá bom. Bom, vamos agora ao quadro Raquel Rocha Entrevista e na volta eu tenho muito mais para falar com vocês. Espera aí. Olá, telespectadores do TVI News. Sejam todos bem-vindos ao nosso quadro Raquel Rocha Entrevista. O meu convidado de hoje é o professor doutor Alexandre Justo, que é farmacêutico, doutor em farmacologia, é professor da Universidade Estadual de Santa Cruz e também é coordenador do LAFAC, Laboratório de Farmacologia Comportamental. Alexandre está aqui com a gente mais uma vez. Sua primeira vinda aqui foi uma alegria para nós e uma repercussão muito positiva. E nós, naquele dia, nós combinamos de retornar para falar sobre o assunto que nós vamos falar hoje. E promessa feita, promessa cumprida, né? Então seja bem-vindo mais uma vez. Olá, tudo bem? Queria agradecer o convite. Muito obrigado pela oportunidade da gente estar falando um pouquinho do trabalho que a gente realiza na Universidade Estadual de Santa Cruz, na área de dependência química. Exatamente, o assunto de hoje é dependência química. E a gente até comentou isso da outra vez, sobre a importância de tirar todo esse conhecimento que é fruto de muito estudo, de muita pesquisa, de muita discussão, de dentro dos muros da universidade e levar para a sociedade. Então a importância da gente estar aqui falando sobre um assunto tão sério e falando a partir de conhecimento, de estudos científicos, ela é ímpar. E a gente vai continuar sempre trazendo conhecimentos de qualidade para você que nos acompanha. Como nosso convidado falou, o assunto de hoje é dependência química, é um assunto sério, é um assunto grave e a gente precisa debatê-lo com toda a seriedade, pensando inclusive nos despindo de qualquer preconceito, né? Porque a gente estava comentando aqui antes de entrar no ar. Não é falta de vergonha na cara, não é falta do que fazer, né? O DSM, ele já traz como um transtorno por uso de substância, é considerado um transtorno. E a gente vai falar sobre os fatores de risco, também os fatores de proteção, tratamentos. Mas eu quero começar perguntando o conceito, né? O que é a dependência química? O que diferencia a pessoa que ela é um adicto, um dependente químico, daquela que faz o uso da substância, mas não é dependente dela? Eu acho que o principal ponto que a gente tem que discutir aqui e os telespectadores entenderem é que a dependência química é uma doença crônica, como outra qualquer, a diabetes, né, hipertensão, é uma doença que foi causada por uma substância psicoativa que a gente chama popularmente como drogas de abuso. Como você comentou, existem os manuais de diagnóstico, o DSM e a CID, né, que compõem os critérios para que esse indivíduo seja considerado, então, um indivíduo que tenha o transtorno sob uso de substância. Então, por exemplo, o indivíduo precisa gastar bastante tempo do seu repertório social em busca da substância. O indivíduo precisa consumir cada vez mais uma quantidade maior daquela droga para conseguir o efeito decorrente ao efeito de tolerância, né? E uma vez que esse indivíduo desencadeia um desejo compulsivo pela substância, onde ele não consegue fazer ter o controle, né? Ele não consegue parar
de usar, por mais que essa substância esteja causando prejuízos sociais. Ele não consegue parar. Exatamente. Então, a gente pode discutir daqui a pouco. Quando ele não está usando, ele sente falta. Exatamente. Exatamente. Daí na abstinência, né? Ele vai sentindo falta e aí isso é um dos fatores que acaba fazendo com que ele volte a utilizar. A gente pode discutir daqui a pouco como que o indivíduo atinge esse estágio de perda do controle, né? Que hoje existem algumas teorias que explicam como que isso acontece. E aí quando ele preenche esses critérios, ele é caracterizado então como um indivíduo que apresenta o transtorno sobre o uso de substância, seja ela o álcool, seja ela a cocaína, a maconha, entre outras substâncias psicoativas. Eu lembro de um vídeo, acho que foi o primeiro viral aqui no Brasil, que foi, acho que o título era Tapa na Pantera, que a mulher ela falava que fumava maconha todos os dias, há não sei quantos anos, é um vídeo muito antigo, e que ela não era dependente, e fumava todos os dias há não sei quantos anos. E isso é muito frequente na clínica, do paciente chegar e ele relatar o uso, só pegando aqui a maconha como um exemplo, dele relatar o uso, um uso diário, e ele não se considerar um dependente. E a gente nem precisa restringir ao uso diário. Muitas vezes o alcoolista, a gente vai falar também detalhadamente um pouco mais sobre essa questão da dependência do álcool, mas tem aquela pessoa que ela só bebe final de semana e ela é uma alcoolista. Porque ela, todo final de semana ela começa a beber na sexta-feira de noite, né? Bebe sábado o dia todo, bebe domingo. Só que ela não se considera porque ela diz que ela não bebe todos os dias. Então, só para você que está em casa, você perceber que não porque você necessariamente precisa usar a substância todos os dias. Mas se você precisa daquilo todos os dias, é um indicativo muito alto de que você está dependente daquela substância. E aí, por que não faz o teste? Isso eu falo, né, para os pacientes. Fique sem usar e veja se você sente falta. Fica sem usar e vê como você se sente. Aí você vai perceber se você usa porque você escolhe usar, porque você deseja usar, ou porque você precisa usar. Porque começa assim, não é? Aí a gente já pode, inclusive, entrar nesses estágios. A primeira vez que a pessoa usa é uma escolha. Mesmo que seja alguém oferecendo, você escolhe aceitar. Você escolhe o que aquele grupo ali está fazendo, você escolhe fazer também. A primeira vez. E chega no estágio que deixa de ser escolha. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre... Porque esse limiar, ele é muito delicado, né? O momento que você acha que você tem controle sobre aquilo e quando você deixa de ter o controle. Mas, assim, primeiro uso, a pessoa ela pode dizer não. Porque ela não é dependente, correto? Embora exista a predisposição, porque também é importante a gente citar que existe a predisposição, inclusive genética. Se você tem várias pessoas na sua família, por exemplo, que tem que faz uso abusivo do álcool, significa que você tem que ficar um pouco mais atento do que aquela pessoa que não tem um histórico familiar do álcool, e assim para todas as drogas. E me fala então sobre essa questão assim dos estágios até a pessoa ela realmente perceber que ela desenvolveu um transtorno. Pronto, então para a gente entender como que o transtorno se instala, é importante a gente entender como que o sistema nervoso central se comporta frente às drogas de abuso, né? Nós temos um sistema que é conhecido como sistema límbico, que é a junção, são regiões no sistema nervoso que controlam as nossas emoções, e algumas regiões mais específicas, que é o nosso sistema de recompensa, que é modulado, né, ativado por neurônios dopaminérgicos, e controla nossos comportamentos naturais de prazer. Então, por exemplo, alimentação, sexo, né, os comportamentos naturais para que esses comportamentos sejam repetidos, reforçados e repetidos. Então, neuroquimicamente, o aumento de dopamina nessa região vai gerar uma sensação euforizante, né, que antigamente a gente fazia uma correlação muito próxima desse neurotransmissor com
a questão do prazer, né? Mas hoje a gente já sabe que a dopamina ela modula mais a expectativa, motivação, né? a motivação e a expectativa pelo prazer. A gente pode falar um pouquinho sobre isso à frente, né? Mas no primeiro momento, quando o indivíduo tem aquele contato inicial com a droga de abuso, neuroquimicamente, independente da droga, ela vai aumentar dopamina numa região chamada núcleo accumbens, que é o nosso sistema de recompensa, né? E ao fazer isso, ele vai deixar os ambientes que eram menos interessantes, né, dar saliência a esses ambientes, e aí esses ambientes vão se tornar interessantes. Então, por exemplo, o indivíduo chega numa festa e faz um consumo de uma pequena quantidade de álcool. A gente sabe que o álcool ele é classificado como uma droga depressora, mas em pequenas doses ela é uma droga euforizante, por aumentar a dopamina. E isso vai gerar a saliência naquele ambiente. Então, aquele ambiente aquela festa aqui por si só já era interessante, vai passar a ser um pouco mais interessante, gerando saliências naquele ambiente. Então, nesse primeiro momento, é um comportamento que vai estimular o reforço do uso, porque a gente fala que é um reforço positivo, né, nesse primeiro estágio do uso da substância. Se foi prazeroso, logo isso aumenta as chances de eu usar novamente porque foi prazeroso da primeira vez. Se esse reforço positivo, né, entre aspas, né, acontece, há uma tendência de eu repetir esse comportamento. Então, se a gente pensar evolutivamente, né, os comportamentos que eu disse no início, alimentação, sexo, por exemplo, é importante para a sobrevivência da espécie. Né? No entanto, neuroquimicamente, isso é muito mais forte quando é feito, por exemplo, através artificialmente com uma droga de abuso, né? Então, nesse primeiro momento, as pessoas aqueles primeiros contatos com a droga, ela vai gerar esses efeitos iniciais, que é o que a gente chama de reforço positivo. Isso vai fazer com que, então, uma vez que esses ambientes eles estão salientes, eles sejam passíveis de serem condicionados ao uso. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, porque isso é importante para a questão da recaída. Então é recompensador, foi prazeroso e isso vai aumentar a probabilidade de eu repetir aquele comportamento porque a resposta daquele comportamento euforizante, ela é positiva. Ela é euforizante, ela é e eu vou positiva. buscar cada vez mais. Exatamente, isso aí. Esse primeiro momento é isso que as drogas vão fazer. E aí, a princípio, eu tomei uma pequena quantidade de bebida e eu já senti o efeito, mas com o tempo eu já passo a tomar uma quantidade maior por conta da tolerância, né? Você passa a tolerar aquela quantidade e você precisa de uma quantidade também maior da substância. Exato. A tolerância ela acontece para todas as drogas, né? Conforme você vai repetindo o uso, o organismo vai aprendendo a eliminar mais facilmente essa droga, né? Aprendendo bem, entre aspas, né? Ele vai metabolizando, né? Mais rápido essa droga, e aí você, por exemplo, o fígado faz muito bem esse papel, e aí o indivíduo vai ter que consumir uma quantidade maior para ter aquele mesmo efeito que teve com aquela dose inicial. A gente tem dois tipos de tolerância, essa que é metabólica via fígado, e a gente tem a tolerância lá no sistema nervoso central decorrente ao mecanismo da ação da droga nos receptores que ela atua, que também pode acontecer. Então esses dois motivos levam o indivíduo, por exemplo, a usar uma quantidade maior da substância, que a gente falou que é um dos critérios, né, lá no início, a gente falou que é um dos critérios para o diagnóstico de transtorno sobre o uso de substância. E essa explicação que Alexandre deu, a gente pode pensar nela para várias substâncias. Para o cigarro, para o álcool, para a maconha, para a cocaína. A pessoa ela sempre inicia o uso buscando esse efeito positivo, esse efeito reforçador. Com o tempo, a ausência dessa substância, né, quando você já está dependente, a ausência dessa substância, ela te causa um mal-estar muito grande. E aí você busca esta substância, não mais para ter o prazer. Chega num estágio que você busca essa substância não para obter o prazer, mas para aliviar o mal-estar. Exatamente. Para tirar aqueles sintomas aversivos decorrentes da abstinência. Desconforto fisiológico, né? Que a gente chama isso de desconforto fisiológico. Normalmente o indivíduo tem ansiedade na ausência do uso, né? Dependendo da droga, de forma mais intensa ou menos intensa. E menos intensa. E aí ele vai passar a usar, a gente chama isso de reforço negativo. Então entenda, tanto o reforço positivo quanto o reforço negativo faz com que o indivíduo aumente a frequência
frequência e a recorrência do uso. Né? Então, e aí a gente está caracterizando o ciclo, né, da dependência, porque não necessariamente ele vai apresentar um reforço, o comportamento de reforço negativo para o uso, já tendo o critério da dependência em si, mas durante a fase de transição. Então ele vai ter o primeiro momento o reforço positivo, que a gente falou, daqui a pouco ele entra na abstinência, e aí ele tem um reforço negativo. Os dois vão fazer com que ele reutilize a substância. E essa repetição... Tanto positivo quanto negativo, porque sempre que você vir a palavra reforço, pode pensar que aumenta a frequência do comportamento. Então, tanto positivo quanto negativo vai aumentar a frequência do comportamento. E aí, exatamente. E aí essa repetição do uso, esse aumento da frequência do comportamento de uso, faz com que o indivíduo caracterize, por exemplo, um uso abusivo, como Sim. você citou, por exemplo, daqueles usuários de fim de semana, que fazem um consumo intenso de qualquer substância, mais comumente o álcool, né? E aí, muitas vezes, durante a semana, ele acaba utilizando porque ele está no sintoma negativo lá, sentindo, né, no reforço negativo, aquela ansiedade de falta do uso, e aí ele acaba utilizando. Daqui a pouco ele aumenta a frequência, aumenta a intensidade, e aí ele vai chegando próximo do terceiro estágio, que é o estágio do desejo compulsivo. A gente pode explicar também como ele acontece. E aí a gente consegue também identificar os dois mecanismos e diferenciá-los, que é a impulsividade da compulsividade. A impulsividade, ela é a incapacidade de interromper, de iniciar, de você inibir o início de uma ação, de você, por exemplo, dizer não àquilo inicialmente. Você tem um comportamento impulsivo, você age sem pensar. Sem pensar e sem pesar todas as consequências daquilo. Isso é mais grave ainda para o jovem. A compulsividade já é a incapacidade de você interromper essas ações que já estão em andamento. Então você precisa, e aí você entra num mecanismo de repetir, mesmo quando você já tem consciência dos danos que aquilo está trazendo à sua vida. Você já sabe muitas vezes que você perdeu um emprego, que você não consegue mais se sair bem nos seus estudos, que você está prejudicando suas relações familiares, seu casamento, que você está fazendo seus pais sofrerem, que você está chegando ao nível de vender objetos importantes, mas você não consegue interromper o uso daquela substância, para vocês entenderem a gravidade que é um transtorno por uso de substância. Ale, eu queria que você contasse pra gente, eu achei muito interessante, e isso é fruto também da sua experiência lá no Laboratório de Farmacologia Comportamental da UESC, como que é feito no laboratório esse processo de... Porque para se testar as drogas, você precisa dos animais, dos modelos animais dependentes, adictos, para você poder, inclusive, testar drogas de tratamento. E a forma como no laboratório a gente torna esses animais adictos, ela é muito parecida com o ser humano. Porque se a gente parar para pensar, o álcool em si, ele não é saboroso. Inclusive, as pessoas, quando começam a fazer uso do álcool, elas não gostam do gosto do álcool, né? A não ser que esse álcool ele venha ali diluído no meio de uma bebida muito doce. Então, eu queria que você contasse como que é feito isso. Você pega ali um grupo de animais e como que você torna esses animais dependentes do álcool. Pronto, vamos lá então. A gente pode pegar, até para construir as pessoas entenderem o que a gente faz lá no laboratório, né? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade da gente estar divulgando, né, o que a gente faz dentro da universidade. E aí a gente pegar uma linha de raciocínio aqui na minha fala, dentro do que a gente vinha conversando. Então, a gente estava falando ali dos estágios, né? Reforço positivo e reforço negativo. A gente consegue simular isso nos modelos animais, até a instalação do desejo compulsivo pela droga. E a gente também consegue fazer isso, instalar esse comportamento nos animais e fazer a medição disso, né? Já vou explicar como. E aí, após essa frequência repetida de uso da substância, ocorrem modificações no sistema nervoso central, principalmente alterações a nível de córtex pré-frontal, essa região, né, que controla os comportamentos de impulsividade, né, que você citou aí. E aí esse controle ele é perdido. E aí o indivíduo atinge o terceiro estágio, que é o estágio do desejo compulsivo pela droga. Então, mesmo que ele não queira usar a droga,
aliás, mesmo ele não gostando de usar a droga, ele quer usar a droga, ele tem a fissura de usar a droga, né? Esse comportamento característico. Você consegue ver claramente. E a gente consegue trabalhar isso com os animais. E aí é onde a gente mimetiza esses comportamentos nos animais e a gente... Hoje o laboratório é coordenado por mim e pelo professor Eduardo Marinho, né? E a gente testa substâncias com potenciais para diminuir esse desejo compulsivo nos animais, em diferentes estágios. Então a gente, dentro do ciclo, né? Que a gente falou aqui da dependência, de acordo com os modelos animais que a gente utiliza, a gente vai testar esses diferentes estágios de acordo com as nossas perguntas. Então eu posso... bloquear aquele estágio inicial ali, que a gente falou que é reforçador, né? Existem estratégias de modelos que estudam o reforço negativo e existem modelos que estudam o desejo compulsivo pela droga. Então a gente consegue trabalhar em cada uma dessas etapas e fazer intervenções com substâncias que futuramente podem se tornar aí, por exemplo, um medicamento para o tratamento, que é o principal objetivo do nosso laboratório hoje, né? Uma vez que a gente desenvolve estudos pré-clínicos, que é aquele estudo antes, nos modelos animais, né? Que acontece antes de desenvolver os medicamentos, né? Esses estudos, eles são todos aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Animais aqui na universidade, né? E tem um controle extremamente rigoroso para que a gente consiga, então, produzir dados de qualidade, né? E depois colocar isso através de artigos científicos, que é o que a gente faz hoje. E no início, quando você está ali trabalhando com aqueles animais que ainda não são dependentes, você não dá o álcool puro, não é? O álcool, ele vem misturado com a sacarose, a gente faz uma substância doce. Exato, a gente faz uma diluição muito parecida com o que você utiliza, né? Um percentual maior, né, da sacarose e um percentual menor de álcool. E vai aumentando essa concentração do álcool. E isso é muito parecido com a forma como as pessoas, elas começam a fazer o uso do álcool. Muitas vezes é uma pequena quantidade ali num drink que é doce e depois ela vai aumentando aquela quantidade, vai pedindo para colocar, né? Coloca mais vodka e depois acaba ingerindo a bebida, um uísque, uma bebida mais forte, né? Que tem uma concentração maior de álcool. Que se você pensar, não é uma bebida saborosa. E dificilmente alguém começa a beber tomando o uísque, né? Mas dentro desse processo que é feito ali com os modelos animais, e você vai percebendo todos esses graus ali do estágio até a instauração do transtorno. Uma vez instaurado, além do uso do que está sendo testado, né, que a gente não pode chamar de medicamento ainda, né? Mas de que forma comportamental é possível você retirar o animal daquele estágio que ele está, de dependência? A nossa principal estratégia que a gente utiliza é justamente controlar o condicionamento, né? Que a gente fala que é crucial para, por exemplo, desencadear uma recaída pela substância. Então, vou explicar melhor um pouquinho isso. Nos modelos animais, a gente faz exatamente o que acontece no ser humano. Então, vamos entender aqui, fazer um paralelo entre as duas situações. A primeira delas é um indivíduo que já está caracterizado dependente, foi lá, fez o tratamento de desintoxicação numa clínica, e aí ele vai se reexpõe àquele ambiente que ele usava a substância. Então, por exemplo, ele passa na frente do bar, onde ele usava o álcool com os amigos, né? E aí isso vai desencadear um aumento do desejo, de dopamina, isso, no sistema de recompensa. Isso é maravilhoso você explicar isso, porque as pessoas acham que esse aumento da dopamina ocorre no momento da recompensa, no momento do uso da substância. Mas não, o aumento de dopamina, ele ocorre antes, é a expectativa do uso. É o que motiva, né? Até porque a dopamina, ela atua nos neurônios motores, então é o que impulsiona a pessoa a realizar aquele comportamento. Exatamente, então, é o que vai fazer com que ele busque a droga. Exato. E aí ela passa diante do bar e só olhar para aquele ambiente e lembrar da sensação que ela tinha ali, já tem um aumento da dopamina. Exato, e aí isso favorece ele ter a recaída. E é exatamente esse modelo que a gente trabalha. Então a gente desenvolve
né, o comportamento compulsivo nos animais através de repetição nas administrações das drogas de abuso, com potencial de abuso, né? E aí, só que naquele ambiente de uso a gente faz o tratamento. A gente reativa essa memória da lembrança do uso através de um processo que a gente chama de condicionamento, né? Condicionamento ambiental, que é muito conhecido através na psicologia por causa dos estudos de Pavlov, né? O condicionamento pavloviano. Então a gente utiliza essa estratégia. Aquela memória vinculada à droga, ela precisa estar latente para ela ser modificada. E é exatamente que as estratégias hoje de tratamento falham, porque, lembra que eu citei aqui o exemplo? O indivíduo foi fazer o tratamento na clínica de desintoxicação, que não tem nada a ver com o ambiente de uso. E aí, quando ele é reintroduzido no contexto social dele, onde ele vai ser exposto às pistas que lembrem, ele acaba recaindo. E por isso que as estratégias de tratamento hoje, né, infelizmente, a gente não tem uma grande efetividade, né? Então a gente faz isso nos modelos animais. A gente trata os animais no mesmo ambiente onde ele apresentou um comportamento de compulsividade, e é fascinante, porque no momento, depois que a gente instala o comportamento, a gente dá uma administração de soro fisiológico, né, de salina para os animais, e coloca ele no ambiente. Ele tem a expectativa que ele vai receber a droga, porque ele está condicionado, ele já aprendeu que naquele ambiente ele vai receber a droga. E aí ele vai em busca, ele fica em busca, né, agitado, muito agitado, né, por conta naquele da ambiente, dopamina. Exatamente, por conta da dopamina, naquele ambiente que a gente chama isso de comportamento condicionado ao uso da droga, só que ele não está recebendo a droga. Ele está na expectativa do uso. E quando você mede a quantidade de dopamina naquela região do sistema de recompensa, ela está altíssima, como, por exemplo, o uso da substância lá naquela primeira vez. Então a gente vê que tanto esse comportamental, né? Antigamente a gente separava isso, né? A dependência física e da psicológica, né? Hoje a gente não faz mais isso, mas o quanto que isso é importante, né? Cada um aí dentro da sua contribuição, e precisa ser modulado. O que eu quero dizer é o seguinte: não adianta só dar uma medicação se eu não estou tratando o comportamental, a estratégia condicionada à droga, né? Aquela pista que lembre. Então, as estratégias de enfrentamento, porque quando ele voltar para o mundo real, ou se ele já estiver, ele vai passar em frente àquele bar, aqueles amigos vão ligar, aquelas pessoas ali do uso, e ele tem que ter estratégias para poder dizer não. Inclusive, uma das orientações não entre nesse bar, não saia com esses amigos logo na fase inicial do tratamento, porque o risco da recaída na fase inicial é muito grande. Eu queria que a gente falasse um pouquinho assim, porque a gente fala muito da questão do indivíduo, mas o sofrimento da família, sabe? De um pai, de uma mãe que vê o filho entrando nesse processo e se sente impotente, porque pensa assim, o que eu vou fazer? Eu não tenho como, né, proibir de sair de casa, eu vou internar compulsoriamente, mas tem uma hora que ele vai sair, vai voltar a usar. Vamos tentar ver essa questão pela ótica da família, o quanto é difícil, né, Alexandre? Principalmente pensando, nós somos pais. Imagina a dor de uma família de perceber um adolescente, um jovem, adentrando nesse caminho e não saber o que fazer. Então, em termos de orientações, assim, o que a gente pode falar para esses pais? Bom, primeiro a gente entender que os humanos utilizam drogas desde quando? Desde os primórdios da humanidade. Né? Então, as drogas estão aí no nosso ambiente, né? E a gente precisa buscar estratégias para que, dentro do contexto educacional, os adolescentes, principalmente, entendam que esse processo, em algum momento na vida dele, eles vão ser expostos a essas substâncias. Né? E aí cabe a ele decidir, muitos vão usar por causa de pressão dos amigos, né? E cabe a ele decidir se vai utilizar ou não, e os malefícios que isso causa. Então, o primeiro ponto que eu entendo é que os pais precisam ter uma conversa aberta com os filhos, o diálogo, né, sobre esse risco. Perfeito. Esse é um ponto. Né? Não adianta você achar que não vai acontecer quando você viu, já aconteceu. Exato. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Uma vez que, então, por mais que tenha, e pode acontecer dessa família ser uma família aberta, que tem esse
tipo de diálogo e aquela criança, aquele adolescente, hoje a gente vê os levantamentos, primeiro contato com substância, os levantamentos, os estudos que mostram, né, em média de 12, 13 anos, então é bem muito cedo, muito cedo, né? Muito cedo. Então, quando seu filho ou sua filha estiver indo para a festinha de aniversário do coleguinha, já é bom você alertar em relação a isso. Olha, se alguém lhe oferecer, exatamente, não aceite, não aceite, porque as consequências são essas exatamente. E infelizmente, às vezes isso acontece dentro da própria família, né? Exato. Muitas vezes. Em relação ao álcool, principalmente a gente estava falando sobre isso, por ser uma droga legal, muitas vezes esse álcool ele é oferecido dentro da própria família, pelos pais, principalmente para os meninos, né? A gente acaba tendo essa diferenciação, mas muitas vezes o pai já oferece ali uma cerveja para o filho quando o filho tem 13, 14 anos. Exatamente. E sem imaginar o quanto está prejudicando o desenvolvimento, inclusive, do sistema nervoso daquele adolescente. E esse contato precoce ele pode favorecer, né, que esse indivíduo mais facilmente entre naquele ciclo. Né? Então... Porque quanto mais cedo o início do uso, mais a probabilidade desse adolescente, uma vez adulto, continuar dependente da substância. Então, quanto mais precoce o início, maior a gravidade do transtorno do uso de substâncias, sem contar as consequências sociais, as consequências mesmo funcionais, né, do quanto esse adolescente vai ser prejudicado nos estudos e em todas as áreas da sua vida. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do álcool, da gravidade do álcool, que é uma droga subestimada, por ser legalizado, né? Você tem dados assim que são bem alarmantes, né, Ale? Sobre o álcool, sobre a quantidade de pessoas que consomem álcool no Brasil hoje. A gente tem o último levantamento nacional feito pela Fiocruz, que é o terceiro levantamento nacional de uso de drogas psicoativas, que mostra que o álcool, as drogas lícitas, elas são mais amplamente utilizadas do que as drogas ilícitas. Né? Até por causa da disponibilidade. E aí a gente vai incluir álcool e cigarro. Né? E o cigarro está voltando forte aí por causa do comportamento de cigarros eletrônicos. E a gente sabe que a dependência pela nicotina, ela é uma das mais difíceis de ser tratada. Apesar de a gente ter algumas estratégias, mas ela é eficazes, ela é uma das mais difíceis de ser tratada. Quando a gente olha, por exemplo, dentro desse grupo de usuários, aqueles que se tornaram dependentes, então em torno de 1,2 milhões de pessoas no último ano da pesquisa se tornaram dependentes por alguma droga ilícita. Quando a gente vai para o álcool... todos aí, maconha, cocaína, crack... Exatamente, tudo no mesmo balaio. Quando a gente vai para o álcool, esse número é em torno de 2,3 milhões, se não me falha a memória. Então, a gente vê que uma única droga, né, totaliza um volume de pessoas com transtorno de uso da substância, no caso o álcool, maior do que todas as outras ilícitas. E aí a gente tem um problema de saúde pública, porque nosso sistema de saúde não está preparado para receber esse volume de pessoas com essa doença crônica, como por exemplo a gente tem os programas para tratamento de hipertensão, de diabetes, né, que isso é muito bem estabelecido. E aí a gente também tem um contexto pejorativo, né, daquele indivíduo, dos próprios profissionais de saúde, que muitas vezes descriminalizam, né, aquele indivíduo que é usuário de substância, rotulam, infelizmente, e aí a gente tem um sistema aí que não sabe ainda lidar, né, por N motivos, com as pessoas que desenvolveram um transtorno. Né? Não consideram com a mesma seriedade do que os outros transtornos, né? Isso, porque às vezes o médico que está atendendo ali, ele consome álcool regularmente, ele acha prazeroso consumir o álcool. E às vezes ele não explica para o paciente a gravidade. Inclusive, gente, o álcool ele entrou para o grupo de substâncias carcinogênicas, que causa câncer. Então tem mais esse dado aí. Além da dependência química, você pode pesquisar sobre as substâncias que podem causar câncer, e o álcool ele entrou para o grupo dessa substância. Sobre a nicotina, só para a gente finalizar aqui, que a gente já está no final do nosso horário, o que a Alexandre falou sobre o quanto é difícil, né, e quem já lidou com alguém tentando parar de fumar sabe o quanto é difícil. Mas de todas as pessoas que fumam, 66% desejam parar de fumar. 44% não, já não tem nem esse desejo, mas 66%, ou seja, mais da metade, deseja parar de fumar. Mas desses 66%, apenas metade
tenta. Então, olha a diferença entre eu desejar e eu tentar parar de fumar. Então, 66% desejam parar de fumar, 33% tentam parar de fumar e 2 a 3% conseguem parar de fumar. Olha como é preocupante. E aí fica o alerta aí para os jovens que começam a fumar o cigarro eletrônico achando legal porque está na moda e tem uma quantidade absurda ali de substâncias. Você vê a quantidade de fumaça que sai. E uma vez que você se torna dependente da nicotina, é difícil. E todos os danos à saúde que a gente já sabe, né, que a nicotina, ela causa. Alexandre, obrigada assim, por estar aqui falando com tanta seriedade de um assunto de extrema importância como essa questão do transtorno por uso de substâncias, né? E por a gente abranger e passar além da questão da maconha, que é a droga mais consumida no Brasil, né? A droga ilegal mais consumida no Brasil é a maconha. Mas a gente falar também sobre o álcool, a gente falar também sobre o cigarro, né, essas drogas legais, e o quanto isso pode trazer realmente prejuízo à vida das pessoas e das famílias. Quantos casamentos já não foram destruídos, né? Porque como o álcool, primeiro, ele atua, apesar de ser uma droga depressora, né? Mas o primeiro sistema que ele deprime é o dos filtros. Aí a pessoa muitas vezes ela se torna mais agressiva, né? Com o uso do álcool, pode ser capaz de atos de violência que talvez não fosse. Claro que tem aquela questão já da personalidade, mas digamos que o álcool ele remove esses filtros. Por isso que é uma substância preocupante, e esses dados que você trouxe são bem alarmantes, esses dados. Falamos tudo? Não, né? Que tem tanta coisa ainda. Coisa, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a questão de tratamento, né? Tratamento. Até pra gente, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas de forma resumida a gente pode falar um pouquinho, até porque a gente precisa dar resposta para aquela mãe, né? O que fazer, então, se o filho está nesse contexto, né? As clínicas de internação, elas serviriam somente na fase de desintoxicação? A gente tem algumas, tem dentro do SUS, né? Sim. Nós temos os CAPs, que é álcool e drogas, que é uma estratégia, né? Que pode estar acolhendo aí o indivíduo dentro de uma estratégia de tratamento importante e eficaz, muitas vezes, né, para o indivíduo, apesar de a gente saber que a eficácia do tratamento em si ela é baixa por causa do índice de recaída, mas é um lugar para ir, né, que os indivíduos, normalmente usuários de substância, eles já foram abandonados muitas vezes pela própria família, exato, pelo contexto social, e eles não têm um lugar para ir, né, então ali vai ser um lugar que a equipe de saúde e social muitas vezes vai fazer esse papel de acolhimento e vai fazer o tratamento desse indivíduo. Acho que o ponto importante para a gente entender em que momento a intervenção ela é eficaz é quando o indivíduo atinge aquele estágio de ambivalência, né? O que é isso? É aquele indivíduo que começa a entender os prejuízos que a substância psicoativa causou socialmente. E aí ele está passível de intervenção. Até então, é bastante difícil. Antes dele atingir esse estágio, é bastante difícil. Nesse estágio, ele está susceptível a intervenções. E aí entra a equipe de saúde, as clínicas de desintoxicação, as diferentes estratégias que a gente tem hoje no Sistema Único de Saúde, que pode auxiliar o indivíduo, depois da desintoxicação, por exemplo, ser encaminhado para o CAPS e fazer um acompanhamento ali com a equipe. Isso é uma estratégia, né, que a gente tem aí no nosso serviço de saúde e que pode ser utilizado dentro desse contexto. Mas esse indivíduo precisa repor o espaço que a substância ocupou na vida dele, quando ele estiver em abstinência e tratado. E aí ele tem que buscar outras formas, né, de ativar esse sistema de recompensa para que ele não caia em recaída novamente, né? E aí ele pode buscar através de uma atividade física, da religiosidade, né, espiritualidade. Sim. Então tem outras estratégias que ele pode estar... Outras artísticas. Exatamente. Um trabalho buscando, que ele ama, com propósito. Formas de aumentar a dopamina e que não seja os baratos naturais. Exatamente. Ouvir uma boa música. Exatamente. Né? Ou seja, aqueles prazeres que a gente falou, né? Isso, e que ele deixou de sentir prazer, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, que é dependente da cocaína, ele chega numa festa, ele nem pensa, ele tá cheio de meninas lindas e ele nem pensa em estar com elas, ele só pensa em usar a cocaína. Ou seja, ela se sobrepõe, inclusive, ao desejo sexual.
E dentro da sua fala, me lembrou um detalhezinho, é a percepção minha, tá? De que a conscientização sobre o problema e o desejo de mudança é maior do que todos os outros fatores dentro da dependência química. Então, se chega um paciente que usa uma substância há 1 ano e chega um paciente que usa uma substância há 16 anos, e a pessoa pergunta, né, qual é a maior probabilidade, né, qual que você consegue, que tem mais chance de conseguir realmente deixar de ser adicto, eu digo é aquele que quer. Aquele que deseja, aquele que tem consciência, que reconhece o seu problema e que deseja mudar. Não é o tempo, não é a quantidade. Então, isso também é uma mensagem muito positiva para quem está nos assistindo, de que não existe caso perdido nesse mundo da dependência química. O que existe é a sua conscientização sobre o problema e o seu desejo de mudar. E no sentido de conscientização, eu acho que a gente fez um papel importante aqui hoje, viu? De alertar para todos os riscos, né, desde o início até o estágio final da dependência. Obrigada, Lê. Obrigado a você, mesmo. mais uma vez, por estar aqui, né? Poder estar divulgando um pouquinho do que a gente faz na Universidade Estadual de Santa Cruz hoje, né? Que é um orgulho para a nossa região, a nossa universidade, e trazer um pouco dessas informações importantes à população. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, dá uma olhada lá no Instagram do laboratório, LAFAC. Isso, a gente está sempre produzindo conteúdos sobre essa temática, né, e divulgando um pouco o trabalho nosso dentro da instituição. Obrigada, já fica o convite para você voltar aqui para a gente falar sobre outra temática interessante e de interesse de toda a sociedade. E você que está nos assistindo, Ana Berta, né? Gratidão por ter permanecido aqui com a gente. E lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, cuide do seu coração e tente ser feliz todos os dias. Beijos. É isso aí, Raquel. Um abraço e até a próxima. Boa entrevista, hein? Olha, as universidades têm esse papel, né? Um papel interessantíssimo nas comunidades onde ela se encontra, né? De ajudar a transformar. Eu acho que as nossas universidades, tanto a federal quanto a estadual, as duas maiores, né? Que são as referências e são públicas, elas até fazem muito menos do que deveriam fazer aqui em nossas cidades, em Ilhéus, Itabuna, principalmente onde elas estão sediadas, né? Eu acho que precisa um pouco mais pesquisa, né? Mais participação nas coisas da cidade, da comunidade. Então, Ilhéus e Itabuna deveriam ser mais bem, digamos assim, atendidas, né? Não que as universidades, as faculdades que ali estão tenham que prestar serviço, não é isso. Não é esse tipo de coisa que eu estou falando. É a participação, o envolvimento, né, com as coisas da comunidade. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. Tem um projeto de recuperação da bacia do Rio Cachoeira, né? A bacia que forma o Rio Cachoeira. E foi um trabalho, né, dos técnicos, dos pesquisadores, né, dos mestres da UESC. Então isso é um trabalho interessante, né? Isso é um trabalho de envolvimento com a nossa comunidade, com a nossa região. Mas não pode ficar só nisso, né? Tem outros projetos que eu acho que a UESC poderia fazer melhor. Por exemplo, a UESC tem curso de veterinária. Tem um hospital que não funciona. Não poderia funcionar e atender, né, aos animais aqui de Itabuna, Ilhéus, gratuitamente, porque só tem hospital, clínica para animal, se for pago. Às vezes você tem ali um bichinho de estimação em sua casa, você não pode pagar, aí o bichinho adoece, morre porque você não teve condições financeiras de pagar um tratamento, né, um atendimento numa clínica particular. E se tem um curso de veterinária numa universidade pública, o mínimo que a gente esperava é que tivesse ali também um atendimento público gratuito promovido pelo hospital veterinário, né, que deveria existir dentro da universidade ou até fora da universidade, promovido pelos médicos, né, veterinários que estão aprendendo o curso ali naquela faculdade, naquela universidade, né?
eu estou falando aqui faculdade e universidade, só explicar para você. Universidade é o conjunto de todas as faculdades que existem ali dentro, tá, gente? Cada curso é uma faculdade, tá? Então você tem ali faculdade de Direito, faculdade de Medicina, faculdade de Biologia, faculdade de Ciência, faculdade de Tecnologia, né? São várias faculdades que compõem uma universidade. Quem não sabe, né? Então, às vezes a gente fala aqui universidade, faculdade, quem está do outro lado pode não entender. Então, só para explicar melhor. Então, a gente tem ali várias faculdades de cursos interessantes. Por exemplo, vou dar outro exemplo aí de comunicação. A UESC tem um curso de rádio e TV. Deveria ser também de jornalismo. Eu não sei por que não faz jornalismo na UESC, uma universidade pública. Aí o aluno que entra lá para fazer rádio e TV, ao sair ele acha que pode exercer a profissão de jornalista. Não pode, não é esse curso. Outros acham que pode fazer cinema, que são cineastas. Não são. Para fazer cinema você tem que fazer a faculdade de cinema, que não existe na UESC. A UESC é comunicação social, com ênfase em rádio e TV. Mas TV é para quê? Para você ser apresentador, editor, produtor, diretor de imagem. Você não é um cineasta formado na UESC, não tem esse curso na UESC. Então as pessoas, os alunos são mal orientados lá e quando eles saem de lá eles se denominam cineastas. Outros se denominam jornalistas. Não, está perto disso, mas não chegou lá, né? O curso de cineasta é outro. Então a UESC precisa até orientar melhor seus alunos. E esse curso, gente, poderia interagir mais. A gente teve aqui, né, e tem sempre aqui estagiários do curso que vêm e fazem o estágio aqui, remunerado. Mas o problema não é esse, não é só ter o estágio. A gente gostaria que o que os alunos produzem lá tivesse vista, né, pelo povo, tivesse audiência pelo povo das duas cidades. Esses alunos também poderiam prestar algum tipo de serviço, não diário, não é esse serviço que eu falo, né? Mas a nível de projeto, de deixar um legado para aquela região, né? Independente do estágio em um órgão de comunicação. Não é isso que eu quis dizer, tá? Ok, então, dito isso, né, parabenizar aí a UESC, a entrevista da Raquel, né, que em breve vai trazer também alguém aí da Universidade Federal aqui do sul da Bahia, que tem bons professores, mestres, doutores, né, pessoas que vieram até de outros estados, passaram no concurso e vieram dar aula aqui. Isso contribui muito também para o nosso enriquecimento cultural, né, essa troca aí com profissionais que vêm de outros estados para trabalhar aqui. A exemplo da UESC também trouxe cubano, trouxe, né, gente de todo lugar, africano, para dar aula aí na UESC, né? Isso é importante. Bom, vamos mudar de assunto agora, vamos falar aí, gente, sobre saúde pública. Olha, muito cuidado onde você compra alimentos, tá, gente? Aqui em Itabuna, já tivemos várias apreensões no supermercado aqui de carne estragada, né? Coisa de alimento estragado. Então, muito cuidado onde você vai consumir seus produtos. Pelo aspecto do ambiente, você já vê logo se merece sua confiança ou não. Você entra no mercado, você sentiu aquele odor, aquele cheiro ruim de carne estragada, não compre nada ali, porque ele já está dizendo que não tem cuidado com sua higiene, com a sua saúde. Então, dê a volta, vá comprar em outro lugar. Eu outro dia entrei no mercado aqui, não vou citar o nome, e eu percebi um cheiro desagradável, eu dei meia volta e fui embora e nunca mais entrei lá. Então, hoje em dia, muita carga roubada, aí o dono daquele supermercado, né, principalmente quando é um mercado menor, esses mercadinhos, né, de bairro, costuma comprar essas cargas baratas e às vezes é fruto de roubo. E aquele produto estava mal acondicionado, não estava no lugar adequado, a carne estraga, e aí você consome aquilo e aquilo vai te adoecer. Ó, em Salvador, que é uma capital, foi apreendido hoje uma carga de carne estragada, que estava até com insetos, né? Essa carga foi presa, se não me engano, no bairro de Amaralina, né? Deixa eu ver aqui, e foi apreendida pela Vigilância Sanitária 300 quilos de carne estragada. Agora, o pior é que eles roubam, vendem essa carne mais barata, mal acondicionada,
Mas o supermercado repassa para você pelo preço normal, como se ele estivesse pagando imposto, tudo direitinho. Então você tem que ter muito cuidado onde você compra essas coisas, tá? Lembro a você que toda carne deve ter a inspeção federal, aqueles carimbozinhos, aquele selinho da Vigilância Sanitária ou do Ministério da Agricultura, tá? Você tem que observar bem ali. E quando você vê um cheiro não muito bom, saia fora, porque com certeza é carne estragada, tá? Então vamos ter muito cuidado com o alimento, gente. A saúde começa pela boca. Tudo que você come pode te fazer mal. Então a saúde começa aqui, ó. Cuidado com o que você come, tá? Olha, tem outra notícia aqui que eu queria dar para vocês também. Deixa eu pegar aqui. Nós tivemos aí, né, recentemente, vou falar de esporte? Então tá, chegou aqui uma notícia agora de esporte, eu vou falar de esporte. Nós tivemos ontem uma rodada da Copa do Brasil e o Bahia, né, que estava querendo passar dessa fase de quartas de final, porque nunca passou das quartas de final, sempre perdia ali para Internacional, para o Grêmio, e ontem perdeu para o Fluminense. Mais uma vez caiu no mesmo lugar. O Bahia precisa melhorar muito para disputar um título. Ainda não é um time com capacidade de disputar um título nacional, esse time aí do Bahia, tá? Vai ter que melhorar muito. Eu espero que o City invista mais ano que vem para a gente ter um time mais competitivo. Esse time conquistou vaga para a Libertadores e não foi competente para participar da Libertadores. Só faltou pedir para sair, né? Perdeu, fez jogos horríveis na Libertadores. Então a gente precisa melhorar a qualidade desse time. E o que é que a gente precisa aí para melhorar o Bahia? Ter jogadores mais competitivos, com fome de vencer. A gente tem ali 1 ou 2 ou 3, né? Você tem ali o Gianluca, que foi para a seleção brasileira. Você vê que ele jogou na seleção terça e ontem já estava jogando pelo Bahia. Nem descansou. Em um espaço de 24 horas ele fez 2 jogos. Então esse é um jogador com fome de vencer. A gente tem ali o Luciano Juba, que é um menino jovem, tem muito pela frente ainda. Ontem não jogou bem, mas é um bom jogador. O Lúcio Rodrigues era uma revelação, mas a torcida pegou no pé. O City já está vendendo ele, já negociou com o time árabe, ele vai embora do Bahia. O Bahia teve esse cara aí, Everaldo, que não é um grande jogador, já foi, hoje não é mais, né? Tem ali agora um jogador no lugar dele, que é o William José, que não teve bem ontem também. Aliás, o time do Bahia ontem só se defendeu. Só foi ao ataque 2 vezes depois que tomou o gol, depois que tomou o segundo gol. Mas passou o jogo todo se defendendo e olhando o Fluminense jogar. Inclusive, vou pedir permissão a você aqui para dizer uma palavra que o Rogério Ceni falou ontem depois do jogo. Quando ele foi perguntado sobre o vestiário, ele falou: meu time hoje foi uma bosta. Eu estou pedindo perdão a você por essa palavra, não gostaria de falar isso, né? Mas foi palavra dita pelo técnico Rogério Ceni ontem, depois do jogo no Maracanã. O time foi uma merda, o time foi uma bosta. E o vestiário não podia estar diferente. Foi o que ele disse. E eu concordo com ele. Eu assisti o jogo inteiro. O Bahia só se defendeu e ficou vendo o Fluminense jogar. É uma máxima que tem no futebol. O Bahia sentou na vitória de 1-0 que teve em Salvador e achou que o jogo estava resolvido. O jogo não acabou, o jogo é 180 minutos, o jogo acabou ontem. Mas até ontem o jogo estava rolando, então o Bahia não podia sentar em cima da bola e dizer: ó, acabou o jogo, a gente ganhou de 1-0. Não, o jogo foi 2-1 Bahia. Acho que o Bahia caiu a ficha hoje, né? Acordou hoje. Eu acho que o erro aí não é nem dos jogadores, o erro é do técnico. Se o time não tem um técnico com a capacidade de convencer seus jogadores que aquele resultado passou e que tem que ter outro resultado igual ou melhor, se ele não for capaz de fazer isso, ele não pode estar comandando 22 jogadores. Ele tem que saber convencer o seu time de que aquele resultado que passou não quer dizer nada. O que importa é o resultado de hoje, de agora. E eu acho que ele não fez bem esse trabalho no vestiário. Os jogadores entraram em campo achando que o jogo foi resolvido em Salvador. Não foi. O jogo foi resolvido ontem no Maracanã. E o pior foi ver Rogério Ceni ficar 60 minutos
assistindo o jogo sem fazer nada. Ele viu que o time só estava se defendendo e em momento nenhum ele mudou o jogo. Ele tinha a obrigação de mudar o jogo. Tirava um jogador, botava outro, orientava taticamente o time, mas ele não fez isso, ficou apenas ali passivo assistindo o Fluminense jogar. É impressionante como isso se repete no Bahia, né? E não é só o Rogério Ceni, outros técnicos também que passaram pelo Bahia em outras épocas, é a mesma coisa. Técnico tem que ser como o técnico do Palmeiras, né? Esse técnico aí, o português que veio para o Palmeiras, eu acho que tinha que ser um exemplo para todos os técnicos que estão atuando no Brasil. Tem que ter aquela fome de vencer, né, o tempo todo. Faz um gol, tem que buscar outro o tempo todo. Ganhou um jogo, tem que ganhar o outro, melhor ainda. É assim que se motiva o time a ganhar alguma coisa. Senão, a gente nunca vai ter um time aqui vencedor na Bahia. Ah, mas o Bahia ganhou 2 títulos. Ah, gente, isso foi lá atrás. Eu era criança quando o Bahia ganhou a segunda vez. Isso foi em 89. 88, né? 88, 89. E o outro foi em 59, eu não era nem nascido. Agora a gente está vivendo outra época, outra geração. Essa geração ainda não viu o Bahia ganhar. O Bahia precisa ganhar um título, até para conquistar novos torcedores. Segundo uma pesquisa que foi feita recentemente, o Bahia hoje está entre os 10 times com maior torcida. Bacana, mas precisa ser campeão para segurar isso e aumentar esse número de torcedores. Não é à toa que o Flamengo chegou a ter uma nação, né, gente? O Flamengo tem aí uma população que muitos países do mundo não têm, torcendo por ele. São 60 milhões de torcedores. Mas sabe por que o Flamengo chegou lá? Porque se tornou um time vencedor. Time com fome de ganhar. Então, quando você monta um elenco, você tem que pensar nisso. Trazer jogadores que tenham fome de vencer, que queiram vencer a cada jogo. O jogador parece que chega no Bahia desmotivado. O Cauli era uma promessa quando chegou no Bahia de um grande jogador. Hoje não está jogando nada. Desmotivou o jogador. A gente falta isso no vestiário do Bahia. Um incentivo, aquela palavra ali para incentivar, para levantar a moral do jogador. Isso o Renato Gaúcho, que é técnico do Fluminense, sabe fazer muito bem, viu? O Renato pega jogador que está caído e levanta. Ele fez isso com muitos jogadores. Ele só não conseguiu levantar um, porque aquele, coitado, se entregou às drogas, né? Até o Vitória tentou também, mas o Renato já tinha tentado e não conseguiu. Foi o Luan, né? Luan, que foi do Corinthians. Infelizmente se entregou ao vício aí das drogas e acabou a carreira, né? Um cara jovem. Era uma grande promessa do Brasil, Luan. Mas, enfim, eu acho que o Bahia vai precisar futuramente de um técnico mais competitivo. Um técnico com sede de vencer, com fogo nos olhos, né? Aquele que entra em campo como entra ali o português que treina hoje o Palmeiras. Esse cara tem que ser um exemplo para os outros times, né, trazerem técnicos nessa linha. Aqueles times que querem ganhar, que querem vencer. Ah, venceu a Copa do Nordeste, venceu o Campeonato Baiano, e daí? Você é torcedor do Bahia, você está satisfeito com isso? O Bahia tem que ter título nacional. O Bahia é um dos maiores times do Brasil. O Bahia é um dos maiores, dos 10 maiores do Brasil em torcida. Esse time merece coisa melhor. Então, foi vendido agora o Lúcio, praticamente o mesmo dinheiro que foi comprado, então o City não teve prejuízo. Espero que contrate no ano que vem jogadores com mais gana, com mais garra. E talvez até substitua o Rogério Ceni aí por um técnico com outro espírito, né? Um espírito mais aguerrido. Não dá para ficar esperando o jogo acabar para depois dizer que foi uma merda, com licença da palavra, né? Foi o que o Rogério falou ontem. Não era melhor ele ter mexido no time enquanto podia, né, nos 90 minutos ali no campo, do que esperar o jogo acabar para dizer isso, né? É isso aí. Bom, então 2-1 para o Fluminense, né? Resultado final dos 2 jogos. Ontem foi 2-0 no Maracanã. O primeiro gol foi de pênalti, uma bobeira aí. O jogador do Bahia que botou a mão na bola, pênalti, bem marcado. Depois o Thiago Silva, né, que já tinha feito isso em um outro jogo aí que botou o Fluminense também numa final de Copa do Brasil, marcando gol. Ontem ele repetiu a dose, né, na volta aí para o Fluminense e colocou o Fluminense agora na semifinal aí.
E hoje vamos ter outra rodada decisiva, né? Ontem também tivemos, além do jogo do Bahia com o Fluminense, nós tivemos Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians tinha vencido o primeiro jogo, venceu ontem também 2-0 e o Corinthians está na semifinal. Então nós temos já aí Fluminense e Corinthians, né? E hoje vamos ter Atlético e Cruzeiro para ver quem sai aí para ser adversário do Corinthians e do Corinthians. O vencedor de Atlético e Cruzeiro vai jogar com o Corinthians e o vencedor do outro jogo, que envolve o Vasco da Gama, vai jogar com o Fluminense, tá? Aí a gente vai ter essa semifinal, né? E depois a final. Poderemos ter já um carioca hoje, né? Garantido aí na final da Copa do Brasil. É uma pena lamentável aí que a Bahia não esteja presente. A gente lamenta muito, muito mesmo. Bom, gente, deixa eu ver aqui, tem uma outra notícia aqui que eu queria dar para vocês, né? Olha, o governador Jerônimo, ele ontem foi ao interior de São Paulo, a Hortolândia, né? Hortolândia, para ver de perto o check-up que foi feito nos trens do VLT, que ele adquiriu recentemente lá no Mato Grosso. Esses trens estavam parados no Mato Grosso desde a Copa do Mundo, não foram usados. A obra lá não chegou nem a ser feita, né? Então foram comprados mais em conta. O governo baiano pagou 790 milhões por esses trens. Levou para São Paulo para passar por uma inspeção, né, técnica, porque esses carros ficaram parados lá, esses trens ficaram parados muito tempo. Foi feita toda a manutenção necessária, plotaram já com as cores da Bahia, as cores do governo da Bahia, e esse trem do VLT vai chegar à Bahia em 25 de dezembro, tá? Então, no final de dezembro do ano que vem, o VLT vai estar na Bahia para funcionar ali na região do subúrbio, principalmente, né? Vai ser uma boa, vai substituir o trem. Antigamente tinha a linha férrea ali no subúrbio, né? Deixaram acabar e agora vamos ter o VLT. Inclusive com a novidade, tá? Para quem vai pegar esse VLT em Salvador, ele vai ter um vagão, cada vagão vai ter uma parte ali que os marisqueiros, as pessoas que vendem peixe, né, vai colocar ali seu isopor, seu marisco, e tem um lugar certinho para a água escorrer ali, para não melar o trem, né? Bacana, eu gostei muito, viu? O governador aí pensou em tudo e vai favorecer aí os moradores do subúrbio com esse VLT. Salvador, que hoje tem uma mobilidade já de grandes metrópoles, né? Nós temos o BRT lá que a prefeitura fez, nós temos o VLT agora e já temos o metrô em Salvador que está sendo ampliado. Inclusive vamos ter uma estação breve no Campo Grande, é uma estação subterrânea, né, do metrô de Salvador. Então, parabéns aí ao governo da Bahia, à prefeitura de Salvador, que juntas melhoraram a questão da mobilidade urbana em Salvador. E vai melhorar ainda mais quando o governador conseguir inaugurar aquela rodoviária nova, que vai acabar aquele fuzuê ali na região do Iguatemi, vai diminuir bastante o fluxo de veículos ali com a saída da rodoviária. Então, eu estive em Salvador recentemente, né, mês passado, e pude constatar que Salvador desenvolveu muito nos últimos meses, com novos viadutos, novas vias, principalmente o BRT funcionando, né, que é uma linha exclusiva para ônibus. O ônibus não vai em engarrafamento, ele passa livre. Então o trabalhador vai chegar sempre no horário no trabalho, em casa, né, sem aquele congestionamento chato. Então parabéns aí ao Bruno Reis, prefeito de Salvador, e parabéns ao governo do estado da Bahia. Desde a época do Jacques Wagner, né, depois o Rui Costa e agora o Jerônimo, eles vêm melhorando muito a mobilidade urbana em Salvador, tá? Eu espero, viu, governador, que breve traga um VLT aqui para Itabuna, né? Aqui já comporta um VLT ligando aqui, ó, Califórnia até Ferradas, né? Cortando a cidade aí de leste a oeste, né? Eu acho que seria uma boa aí esse investimento aqui em Itabuna de um VLT, né? Itabuna já merece, vamos pensar nisso aí, tá? Bom, gente, estamos chegando ao final do programa, né? Vem aí o Alerta Cidade aqui mesmo, dentro do nosso TVI News, com o Denilton. Hoje é Denilton, não? Denilton Santos na apresentação do Alerta Cidade, tá? Até lá. Entretenimento, memória e poesia.
defesa do consumidor, comportamento, utilidade pública, musical, direitos e inclusão, tecnologia, notícias, política, opinião. É TV cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. há 20 anos contando sua história.